Bons dias, boas tardes, boas noites, depende da hora que estiver me vendo. Para aqueles que estiver por aqui, vai me dando um oi aí, vai dando sinal de vida. Para quem não me conhece, eu sou Crisulo, sou quadrinista, ilustrador, diretor de arte, professor, experiência de já mais de 2 décadas, né? Tanto como ilustrador quanto como professor. Dei aula em cursos livres, dei aula em faculdade, faculdade particular, dei aula regularmente aí uns 4, 5 anos. E constantemente dou aula, né, uma aula livre na Unesp, em Bauru, para os cursos de artes visuais, artes gráficas, educação artística e artes visuais, né, arte educação e artes visuais. E estou começando hoje, um projetinho que faz tempo que eu queria executar, colocar em prática, que é aulas online, pelo meu canal aqui. Quem está chegando, não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a ideia é toda semana ter essas aulas, né? É, E dá um joinha também, né? Que é bom para divulgar o vídeo circular, chegar em mais pessoas. A ideia é um curso, vai ser um curso meu, como eu disse, dou aula há mais de 20 anos e estou há um tempo, há uns meses, sem dar aula, por conta da pandemia também, né? E de mudanças na vida pessoal, mudanças de cidade e tal, né? Mas, geralmente, em todas as cidades que eu passo, desde quando saí de São Manuel, eu estou dando aula. Bauru foi assim, São Paulo foi assim, Fartura foi assim, depois fomos para Jaú, logo começou a pandemia, nos mudamos novamente, estamos em São Manuel. Estamos, quando digo estamos, sou em família. E São Manuel é a terra de origem, né? A terra de onde eu vim. Onde eu vim. Enfim. Então, a ideia é um curso livre. Eu tinha pensado em algumas possibilidades para ele. Uma delas era justamente de ser bem livre mesmo, e em cada semana eu abordo um tópico completamente diferente. É uma possibilidade. A outra possibilidade, que é a que eu vou encampar, é tudo experimento, né? É de seguir mesmo um cronograma. Vamos começar a falar sobre desenho, conceito, a ideia de bidimensional e a ilusão de tridimensional do desenho. E eu vou começar com figura humana, que é como eu faço na maioria dos cursos que dei por aí. E por que também, né? Porque é uma coisa mais comum para o desenhista, tanto iniciante quanto iniciado, né? A gente desenha muito figura humana, rosto, tem gente que desenha muito olho, aí desenha tantas e tantas e tantas vezes olhos que desenha lindamente olhos, mas quando desenha o resto do corpo apanha. Tem gente que desenha muito bem de olhar um desenho e conseguir reproduzir aquele desenho, em qualquer tamanho. Isso também é uma habilidade. Para aqueles que já desde sempre está criando seus personagens, apanhando ali com o bonequinho para estruturar, para conseguir pôr ele em pé e ele ter atitudes, ação, expressão, o curso é super válido, a ideia desse curso é super válido, porque a ideia é aprimorar, né, a estruturação de boneco e tal. E para quem faz esse desenho de observação, né, que reproduz, como eu sempre digo, né, tem todos os pés ali, né, é só treino, é um treino diferente. Até porque para conseguir fazer de reprodução, olhar para um desenho ou para uma foto e reproduzir igual, representar igual, também é uma habilidade dificílima de adquirir, que você só adquire fazendo várias vezes, como tudo. Vão me ouvir falar um monte de vezes. Treina, 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 e para descansar, treina mais um pouco. Porque é a repetição daquelas coisas que vai te fazer melhorar, né? Já de saída, boa dica tenta desenhar aquilo que é mais difícil para você desenhar. Porque aquilo que é mais fácil porque você já desenhou várias vezes, né? Quanto mais vezes você desenha, melhor você vai desenhar aquilo. Quanto menos vezes você desenha qualquer coisa, pior você vai desenhar aquilo. Um treino constante, diário, e não precisa ser, não, tem que treinar 5, 6 horas por dia, não. Treina meia hora, como hora. Meia hora por dia. Meia hora por dia faz uma diferença gigante na semana, no mês, no semestre, no ano.
E desenho tem uma coisa também que é assim, né? Quando você engrena nele, quando você tá ali desenhando, você normalmente perde a noção do tempo. Então, meia hora vira uma. E dependendo da tua disponibilidade, pode virar 2 horas por dia. Se treinar 2 horas por dia é excelente. Treinar 1 hora por dia é excelente. Meia hora por dia é excelente. Treinar. O importante para o desenho é treino. Para tudo, né? Tudo que você quer desenvolver, que você quer adquirir habilidades, né, de controle daquilo, você tem que treinar. Seja um violão, seja desenho, seja animação, seja exposição em quadrinhos, seja modelar, esculpir e tal. Certo. Bom, e eu sou o Crisu, esse cara, quadrinista e professor. Há um tempo que já estava com saudades de trocar, né? Trocar conhecimento. Para mim, dar aula é uma coisa de trocar ideia, claro. Fazer amizades, fiz muitas amizades. E trocar conhecimento. Eu tenho o prazer e privilégio de ter conseguido ajudar nossas dezenas de ex-alunos a entrar no mercado de ilustração, de história em quadrinhos. Tem vários que são uns monstrões hoje. E que eu já, na verdade, quando conheci também, não é que, nossa, eu transformei essas pessoas, não. Mas se eu puder ajudar em alguma coisa, né, em algum momento, eu já fico bastante feliz. Por mais eles já eram potência, né? E foi, olha, quase que 100% dos que eu passei trabalho, o primeiro trabalho, tá tudo, não, mas será que eu consigo? Falei, meu, só estou te passando porque eu tenho certeza que você conhece. Também é isso. Não ia colocar alguém que era ou tinha sido meu aluno, era e é uma potência na ilustração, nos quadrinhos, eu não ia colocar numa roubada, colocar no trabalho que não conseguisse executar e se fosse queimar logo de sair, não, de jeito nenhum. Então, que todos lidaram ali lindamente. E, enfim, isso é uma coisa que eu gosto das aulas, são as trocas, porque eu aprendo muito, né? É claro, nesse modelo aqui online é diferente, mas tem aí os comentários, façam os comentários, tem agora, dá para. Eu não estou vendo comentário nenhum também, né? Não sei se eu que não estou na aba correta aqui. Deem um oi se estiver me ouvindo bem, se o áudio estiver bom, que também tem isso, né? Às vezes você fala, achei que é bem comentários, bababá, salve, beleza, só comentando aqui, ó, beleza. Galera é um bom termo. Estamos aqui, ó, qualquer pergunta que queira fazer, para fazer por aqui e tal, é canal para conversa. E, ótimo, então a gente já pode começar, já gastei, eu tenho meu roteirinho, como sempre faço, né, há muitos anos, porque é uma estruturinha que me ajuda a guiar. A ideia são dessas aulas semanais 50 minutos. Eu, na verdade, mesmo na faculdade, nos anos de faculdade, eu dava 2 créditos, então dava 3 horas, né, de aula, e raras vezes eu dava intervalo. E os alunos não queriam intervalo, então a gente seguia 3 horas ali falando e desenhando, o que era muito bom. Tive experiência com 2 horas de aula, putz, também acho bem legal. É um tempo bom para lidar tanto com um aluno particular, é bastante tempo, dá para treinar, ver bastante coisas. E com turmas grandes também dá para trabalhar bem. Experimentei uma hora presencial com turma grande, eu acho muito pouco. 50 minutos é muito pouco. Mas no caso aqui do online, 50 minutos é muito tempo, né? Quem para assim, para ver 50 minutos, um Zé Mané falando feito um louco, um tagarelando, né? Então eu pensei nessas aulas com 50 minutos, que acho que é um tempo ótimo para falar das coisas que eu quero falar. Também é isso, né? Não vai ser, não, nem sei se tem como ser um curso complexo, mas a ideia é ser que ajude. Desenho iniciante a dar uma destravada, né? Imagina ser possível. E aí, a primeira coisa que eu faço em aulas, né, quando começo uma aula, tem exercícios que eu sempre peço para os alunos, né? Um dos exercícios desenha para mim figura humana. Não sei desenhar direito, não importa, desenha do jeito que você consegue desenhar hoje. Desenha um homem, uma mulher, um idoso. Se você for daqueles que, eu gosto mesmo de treinar e desenhar isso, é ótimo, só é bom para você. Desenha um idoso, uma idosa e um menino, uma menina. Não precisa nem fazer um bebê nesse momento.
Mas para os mais ousados, ela faz também um bebê, um menino e menina. Cobre todas as fases da vida do ser humano. E já te mostra, e costuma me mostrar nos exercícios que eu peço em aula, em que ponto o desenhista está, o estudante está. E pela figura humana eu consigo sacar o que ela já entendeu e o que ela ainda não entendeu, tal, para poder agir. É... E esse é um exercício que no fim o aluno vai fazendo pela aula toda, né? Também não é isso, não precisa fazer rapidinho. Desenho também não tem essa, cada um tem seu tempo. Muitas vezes, dependendo do que você quer fazer, tentar fazer rapidinho é ruim. Dependendo do resultado que você quer atingir, não é fazendo rapidinho que você vai atingir esse resultado. Então, o desenho tem essa, também tem que respeitar o teu tempo. Também desenho é muito terapêutico, né? Desenho é muito terapêutico, uma coisa que me ajuda. É minha profissão já há mais de 20 anos, o que eu sou muito grato. Mas para mim ainda é, né? Ou espero que sempre seja, né? Terapêutico. Me consigo centrar, estar em mim, pensar na minha vida, nas minhas coisas, nas coisas que me rodeiam e tal. Então, dê tempo ao desenho, tenha certa paciência contigo, né? Eu sempre falo para os alunos que desenho não tem culpa. Ah, ficou muito feio, vou jogar fora. Não, não joga desenho fora. A coisa de borracha pode usar borracha. Daqui a pouco vou falar de materiais também. Pode jogar, não pode jogar desenho fora. Quando você apaga, dependendo do quão forte você desenhou, você vai deixar o fantasma do desenho, vai estar ali, não apaga, pega outra folha, faz outra. Nós desenhistas temos que tirar o quanto antes da gente. Tem duas frases muito boas, né? Uma é de um professor amigo, um animador que dava aula junto comigo na Arte Academia em São Paulo, que ele dizia que, e disse que foi um professor dele que falava isso. Todo mundo tem 10 mil desenhos dentro de si ruins. Então, quanto antes você se liberar deles, então quanto mais você desenhar, mais rápido você se libera desses desenhos ruins, e depois dos 10 mil é só desenho bom. É uma teoria ótima, adoro ela. Então eu uso essa, né? E a outra é que o desenho não tem culpa, então você tem que deixar ele lá. E nós, desenhistas, aí vem o segundo ponto, a gente tem que aprender que não há necessidade daquele primeiro desenho que você faz para vou fazer qualquer coisa. E o primeiro que você vai fazer tem que ser excelente. De jeito nenhum. Faz 10. Pegue 10 folhas. Porque daí você não apaga, não joga fora. Não gostou já daquele primeiro? Põe ele do lado, pega outra folha e começa outro de novo. Você já tem aquele primeiro para você ver o que você não gostou. Esse segundo, não aceite que ele vai ser o definitivo. Vai para um terceiro, pega outra, vai para um quarto, vai para um quinto. Quando você se propõe a fazer, sei lá, 10 desenhos, onde você se propõe a desenhar 10 vezes cada um dos desenhos, você vai perceber que lá pelo quinto, sexto desenho da sequência de 10, você já não precisa mais fazer 10. Com 5, 6 desenhos já está ficando tudo muito legal. E talvez, quando você chegar lá no nono para o 10º, com 3 desenhos você resolve aquela ilustração. Testem. Um teste. Faça um teste. Enfim. Desenho, descansar, desenho mais um pouquinho. E aí, eu começo a falar, eu vou até tirar agora minha cara larga e mostrar a tela compartilhada. Ótimo, agora vocês não me veem, mas estão me ouvindo, né? Ótimo. Agora eu vou começar, porque assim, né, para mim, aula de desenho, eu preciso desenhar. Eu preciso desenhar para explicar as minhas ideias, né? E aqui do ladinho, ó, eu deixo uma paletinha e tal, que é para eu depois, se eu quiser brincar com cores, vou até começar com o meu violetinho que eu gosto. E para um daltônico, né, ter as cores aqui é muito bom. Olha que bom, ó, já tem aí, ó, Heitor tá por aí, Gigi tá por aí, Júlia, Éder, meu querido, que bom, vão chegando, vão chamando gente que queira ver, ouvir um tanto de blá blá blá. Bom, desenhar, ainda mais quando a gente vai desenhar o desenho figurativo, figurativo é a gente desenhar coisas que existem, que a gente vê no mundo real, né? Seja uma pessoa, seja um objeto,
seja qualquer coisa, né, que represente, né, que traga algo da realidade para o papel. Aqui eu estou desenhando na tela, no Cintiq, porque é mais fácil para eu compartilhar a tela e vocês verem o que eu estou desenhando e tal. Mas você pode desenhar com o que for, né? Qualquer papel, com lápis. Lápis é aquela história, né? Vale a pena você testar alguns lápis, né? Você pega ali. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito, eu por muito tempo usei o B, HB e B. Muito tempo que eu digo no começo do treino, né? Lá os primeiros 4 anos, 5 anos de treino com desenho. Logo fui pro 2B. 6B era um lápis que eu achava que ele era mais perfeito, especial, tal, não sei o quê. Porque borra mais, né? E solta mais grafite. Mas é interessante que você pegue alguns desses lápis para testar. Hoje em dia eu não gosto do HB, B também não me basta, 2B é um lápis que eu acho bom para esboçar. E o 6B é maravilhoso, né? Porque você tem uma mina, né? O grafite dele grosso, então você deve apontar o 6B. Deixa eu engrossar aqui meu pincel. Só acertar aqui o pincelzinho para eu desenhar. Beleza. Ótimo. O lápis 6B, você apontou ele, de preferência, deixa uma ponta grande. Aí é legal você apontar ele com estilete, né? Se for jovem, criança, não souber manipular o estilete, não manipule. Mas é interessante você deixar ele com essa ponta grande, e aí você vem com uma lixa de unha e desbasta a ponta dele. Dependendo do ângulo que você tem aqui, é um traçado que você pode ter aqui com ele, né? De lado. Então você consegue tanto fazer um traço muito fininho com ele, que é pegando por esse lado dele aqui, né? Quanto um traço bastante grosso, tal, não sei o quê. Então 6B, 4B, 8B são lápis com a mina mais grossa, que soltam mais grafite, que este tipo aqui esse jeito de apontar ele é um jeito que é interessante para se trabalhar, né? Para se usar o lápis 6B. É um lápis que você pode tanto vir com o dedo mesmo, tem quem tem preconceito com isso. Mas em desenho tudo vale, né? Mas você pode vir com esfuminho, você pode vir com cotonete, você pode vir com algodão e tal. E você esfumaça aí, então você passa. Já um lápis 2B, os lápis B são lápis mais duros, os lápis H são os mais duros ainda, tem 6H, tem gente que adora. Eu nunca me dei com ele, porque é um lápis que o traço dele é muito clarinho, e ele risca o papel de modo de, né, marcar mesmo o papel e você não apaga aquilo, né? E eu acho interessante porque muitos desenhistas usam para o pré-esboço, primeiro esboço. Vocês vão me ver aqui falar de desenho em etapas, né, em partes. Claro que você pode vir e quanto mais tempo, quanto mais prática você tem, você consegue trazer um desenho com poucas vezes, sem um planejamento, sem ter feito um pré-esboço e tal. Isso tem muito a ver, de novo, com aquilo que eu falei, que quanto mais vezes você desenhar algo, mais fácil vai ser para você desenhar algo. Por exemplo, figura humana, é uma coisa que eu desenho há muitos anos, né? Então, e eu sempre gostei que eu brinco que é a variedade genética, né? Porque se nem gêmeos idênticos são idênticos, né? É complicado se você tem um jeito de retratar personagens onde todos os teus personagens são sempre iguais. Não dá, né, cara? Precisa de variação, precisa de heterogeneidade e tal, porque é o que acaba dando mais graça para o desenho, para a representação e para contar histórias, né? Se é história que você está contando. Então, ó, isso aqui é um perfil adoro desenhar perfil. É uma coisa que há muito tempo eu desenho perfil.
Então, putz, eu vou desenhar com certa desenvoltura um perfil rapidinho. E assim, funciona com qualquer coisa. Volta naquele que eu tinha dito, que funciona com qualquer. Mas você desenha mais de uma vez, repetidamente, né? Mais água, porque eu falo demais. Mas eu ia dizer que na primeira aula do exercício, voltando lá atrás, às vezes eu faço isso também, né? Eu tenho esse bem mal, que é abrir vários links e às vezes não fechar eles ou ir fechar lá na frente. Os dois exercícios desenha a figura humana em todas as idades aí, né? Dá para fazer isso. De frente, de perfil e de costas. Eu não tinha posto esse detalhe. De frente, de perfil e de costas. E aí o segundo exercício, que é o primeiro exercício para soltar o traço. É um exercício que muito aluno torce o nariz, mas nos últimos anos eu vinha aplicando, né, nas aulas presenciais, os primeiros 5 minutos da aula são esses exercícios. São 5 exercícios que você faz e que putz, vai ajudar tanto para o teu desenho, para o esboço, quanto para as finalizações, para fazer arte final, ajuda demais para ter o controle do traço e para mim é um exercício também de autoconhecimento. Por quê? Porque você vai ver qual que é a direção do traço que você consegue melhor resultado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são horizontais. Você vai pegar a folha, o espaço que você tem, e vai cobrir ela com horizontais. Tem um detalhe que é muito interessante, né? Eu vou usar desse recurso aqui, que é colocar no próprio celular, você coloca para ele tocar todo minuto, né? São exercícios de 1 minuto. Só que eu não sei colocar ele aqui como. Ok. Não soube colocar o meu celular para tocar em 1 minuto. Era no outro celular que eu fazia isso. Enfim, você coloca o cronômetro a 1 minuto para você fazer linhas horizontais. E assim, aqui você vai testar algumas coisas. Uma delas é velocidade do traço. Se fizer muito rápido, olha só como o traço fica curvo. Você perde o controle. Se fizer muito devagar, o traço tende a ficar mais tremido. Mas, ao mesmo tempo, você tem mais controle da linha horizontal. Nesse exercício, você também descobre se para você é mais fácil fazer da esquerda para a direita, como eu fiz todos, ou da direita para a esquerda. Além disso, ele também te ajuda a ter esse controle para fazer o traço da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Você está explorando o papel. E sim, sempre vai ter um traço que é mais fácil para você fazer. Nesse exercício também você pode ir testando a direção, o efeito que causa a distância das linhas, né? Então você tem as linhas mais distantes ou as linhas mais próximas, né? Onde você consegue efeitos de cinza quando se aproxima as linhas, né? No desenho branco e preto. O segundo exercício, esse exercício você faz tudo em cima da mesma folha. Pega uma folha que você vai gastar para isso. Depois do próximo minuto, você vai fazer linhas verticais. Não é para usar régua de jeito nenhum, né? Porque a ideia é você treinar o teu traço. E aí a mesma coisa, você afasta umas linhas, você aproxima outras, você vê a velocidade do teu traço que você tem mais controle, a direção do teu traço que você tem mais controle. Se para você é mais fácil fazer de cima para baixo, para mim é mais fácil fazer de cima para baixo. E por ser mais fácil, é mais gostoso, né? A gente tende a relacionar no desenho as coisas que a gente gosta de desenhar pela facilidade também. Então, vale a gente treinar nossa cabeça, nosso corpo, é aquilo que eu falei no começo dessa aula, que tenta desenhar mais vezes aquilo que é mais difícil para você desenhar. Quanto mais vezes você insistir em treinar aquilo que é mais difícil, mais fácil vai ser. Enfim, cobriu a folha, passou 1 minuto, você vai passar para as diagonais. E as diagonais, você escolhe, né? Da esquerda para a direita e tal. Cobre a folha com essas diagonais para a direita, passou 1 minuto, cobre a folha com as diagonais para a esquerda.
Até aqui foram 4 exercícios, 4 minutos, porque você coloca no seu celular com a competência que eu não tive aqui. Coloca no celular para despertar de 1 em 1 minuto, você faz rapidinho, é 5 minutos. E o último exercício são círculos. E você vai fazer primeiro um lado, depois o outro na vertical. Comecei pela esquerda, o próximo eu começo pela direita. Esquerda. Vou começar de baixo para cima, então depois de cima para baixo. E vai variando e tentando, claro, sempre fazer círculos. O que vocês vão perceber é que vocês não vão fazer círculos perfeitos. E não é esse o objetivo do exercício. Mas o objetivo também é você conhecer qual que é a direção do teu traço que você consegue melhor fazer um círculo e você também identificar o que é um círculo e o que é uma elipse. Ó, isso aqui é uma elipse, certo? Para aqueles que são mais dados a treinar, e eu já falei que eu gosto disso, né? Depois que você fizer 1 minuto desses círculos aqui, vocês fazem esse daqui, onde vocês vão riscar um tempo no ar e depois, quando você tocar o papel, você continua riscando, riscando, riscando até conseguir o círculo. Riscando, riscando, riscando até conseguir o círculo. Vai riscando, riscando. E nessas, você aí sim tem uma diferença com o exercício anterior de círculo. Então, dá 6 exercícios, né? Para os mais dados a exercitar, 6 minutinhos. Você vai testando diferentes tamanhos. E nessa de você fazer diferentes tamanhos, você inevitavelmente vai ter que soltar a mão do papel, soltar o antebraço da mesa, e aí trabalhar mais com o ombro, com o cotovelo também, mas mais com o ombro. E o que é muito bom para o desenho, você tem uma coisa que aqui vocês aí não estão vendo, que eu estou compartilhando a tela, né? Mas tem um vício muito comum. Olha o seu Lúcio por aí também. Bueno, o seu Gabriel. Tem um vício muito comum que é você prender a mão no papel. Se você prende a mão no papel, o teu desenho sai pequenininho, né? É inevitável, o teu desenho vai sair pequenininho, ó, porque a minha mão aqui, eu estou prendendo a minha mão na tela. Quando eu solto a minha mão, ó, eu consigo já fazer uns círculos maiores, só que agora eu estou preso pelo cotovelo. Mas saem os círculos maiores. E quando eu solto o cotovelo, aí sim eu consigo fazer círculos grandões. Então, esses primeiros exercícios aqui para começar. Todo dia que você for desenhar, você para 5, 6 minutinhos para esse exercício. Ele faz diferença, vai fazer diferença no teu desenvolvimento mesmo com o desenho, com a finalização, com tudo. E é também terapêutico. E difícil. A verdade é essa. Aí você vai ver quando é difícil fazer uma horizontal, uma vertical, até você entender qual que é a tua direção. É importante para esse exercício não virar o papel. Porque se você vira o papel, você sempre vai fazendo aquela tua diagonal, porque você vai perceber na hora das diagonais que a diagonal é uma delícia. A diagonal ela é fácil, entre aspas, porque existe uma direção de muitos desenhistas do traço que atende à diagonal. E então você vai virar sempre o papel nessa diagonal e aí não vale o exercício. Você tem que manter o papel fixo. Parado. Maravilha. E aí entrando no assunto, no primeiro dos assuntos que estava ali na capa, né, da live, que é os sólidos geométricos. Mas para falar dos sólidos geométricos, eu tenho que falar de outras figuras, né? Uma é essa que a gente já estava fazendo, o círculo. A outra é o quadrado. Uma outra é o retângulo. E aí o retângulo ele pode ser tanto na vertical, na horizontal, quanto na vertical. E uma outra figura que está faltando aqui, claro, faltam as outras figuras, tá? Essa como figuras geométricas básicas, né? Que eu estou chamando elas de figuras geométricas básicas, né? E outros também chamam. Que é o círculo, quadrado, retângulo, aqui ainda é o retângulo, e o triângulo. E aí o triângulo tem uma coisa interessante,
E aí eu já consigo falar de outras coisas, de uma outra questão que eu queria abordar. Maravilha, aqui temos um retângulo bem tortinho, olha que engraçado isso, né? Atende também a o que eu comentarei agora, que é o seguinte: existem formas, e essas formas a gente reconhece como as formas geométricas básicas, também porque elas estão na natureza, né? Aqui é o Sol, pedras, blá blá blá. E essas figuras, elas têm representatividade no nosso inconsciente, né? Tanto o círculo aqui que não termina nunca, no caso do quadrado, né? Se todos os lados estão, e para ser um quadrado, todos os lados têm que ter o mesmo tamanho. Eu não quis, apesar de estar usando aqui um Photoshop, eu não quis fazer com as figuras, com as ferramentas Photoshop, para fazer na mão livre, porque isso é interessante, é importante você treinar na mão livre essas figuras. Então temos aqui a curvatura do círculo, temos aqui no quadrado a horizontal, e a horizontal é inevitável a gente não relacionar ela com algo deitado, né? A gente consegue colocar, pensar alguém deitadinho aqui, né? Com a mão para baixo, para não parecer que tá, aqui ele tá dormindo. Vou até colocar uma mão pronto aqui, ó. Melhorou, né? Ó, tá curtindo. Pronto. Sol, olha só, tá na praia. A gente não pode nem deve, por favor, hein? Fique em casa ainda nesse momento. Enfim, a horizontal, ela nos traz essa sensação, justamente pela nossa posição deitado de descanso, de algo em repouso. Ao passo que a vertical, não, eu não ligo para spoiler, isso é uma desgraça. A vertical, ela pode tanto ter para a gente a ideia desse movimento descendente, da gravidade, tudo que sobe e desce, tal, tudo cai, quanto ascendente. Mas olha que interessante, né? A gente não tende a dizer que a vertical está em repouso. Se ela tivesse repousando, né, paradinha aqui numa superfície, é um equilíbrio absoluto, né? Dessa flecha de duas pontas. Mas, enfim, a gente tende a dar essa ideia de ascensão ou de queda para vertical. E isso traz equilíbrio nestas formas, quadrado, retângulo, também tem vertical e horizontal. O que me fez ver este retângulo como torto? O fato de que aqui, ó, eu tenho duas diagonais e aqui eu tenho outras duas diagonais. Eu não tenho linhas verticais e linhas horizontais. A linha horizontal eu pus aqui no chão. Por isso que esse retângulo ficou torto. Os outros aqui, ó, o quadrado, não tá torto, mas podia estar torto. E o outro, também não tá tão torto. Treino constante diário. Mas este retângulo maior, ele está torto, eu vou deixar ele assim, que é para trazer a terceira das linhas, que para mim é a linha graciosa do desenho, que tanto nos ajuda trazendo informação, dinâmica e movimento. Olha só, quando apareceram as diagonais nesse retângulo, ele ganhou movimento. Ele pode tanto estar caindo no chão, vai cair, ó. Se eu uso estas linhas para ele, ó, pronto, ele está caindo no chão, usando dos quadrinhos, né? Agora, se não tem essas linhas, e eu faço isso daqui, né? Ele pode estar levitando também, né? E tem alguém aqui levitando essa grande pedra. Então, as diagonais, elas são nossas grandes amigas porque elas trazem movimento, elas trazem uma certa tensão, não é? Tanto aqui, ó, nesse triângulo, como a base dele é uma horizontal, então ele está repousado. Se a gente encaixar aqui um cone ou encaixar aqui uma pirâmide, ele está repousado. Este daqui, ó, como o que está na base dele são duas diagonais,
ele nos dá até essa sensação de, eita ferro, será que isso vai cair? Será que vai cair para cá? Será que vai cair para cá? Só da gente pensar em será para 4 linhas, quer dizer que essas diagonais têm um poder gigantesco de trazer essa sensação de movimento, de dinâmica, de tensão, do será, né? Será que vai para cá, vai para lá? Além do que a gente vai ver daqui a pouco na questão do movimento com a figura humana mesmo. Certo? Essas são as figuras geométricas básicas. Círculo, quadrado, retângulo, triângulo, as que me ocorrem. Tem pentágono, dodecaedro, estrela, lá. Elas não me interessam aqui porque eu vejo como variantes destas, né? Para elas, e isto daqui nos mostra uma coisa do desenho, e todo desenho sempre vai ter isso, que é o caráter bidimensional do desenho. O desenho ele tem a altura, a largura e profundidade é uma ilusão, né, que a gente cria no desenho. Então, mas naturalmente o 2D é altura e largura, né? Largura, não sei se estava dando para ler bem na tela. 2D, pronto. Enquanto o 3D é quem vai trazer, além da altura e da largura, a profundidade. E a gente consegue sensação de profundidade quando a gente insere, então, a diagonal, a ilusão de profundidade. Um exercício rápido é aqui se a gente faz isso, né? 1 diagonal, 2 diagonal, 3 diagonal, 4 diagonal. Só preenche com o mesmo retângulo atrás e você tem a sensação de volume, de tridimensionalidade. Aqui, né? Tem que fazer com carinho, tadinho do desenho, ele merece carinho. Você tem a sensação de tridimensionalidade, ele deixou de ser um retângulo e passou a ser um cubo. Ainda que essa seja nem tem o ainda, isso aqui é uma perspectiva chamada de isométrica, né? Feita no olho, então claro que não vai bater exatamente na isométrica, mas é a isométrica. Por quê? Porque essas 4 diagonais se repetem, as verticais se repetem, as horizontais se repetem, né? São paralelas. Isso nos dá noção de profundidade. Outra coisa que vai nos dar noção de profundidade e aí está dentro do que eu sempre digo, né? Para quando a gente vai pensar desenho, se o desenho que a gente vai fazer ele tem mais aspecto do tridimensional, então é importante que a gente não pense em círculo, mas sim em esfera. Então eu imagino um eixo nesse que era um círculo e traço elipses que vão me dar. Assim, isso é engraçado do desenho, porque é tudo ilusão, né? É tudo junção de linhas que criam a ilusão daquilo que a gente quer ver, ou daquilo que nos força a ver. Quando eu coloco essa cruz, que são os eixos vertical e horizontal, e acrescento essas elipses, eu trago muito fortemente uma sensação de tridimensionalidade para aquela minha forma inicial, que era um círculo. E agora é uma esfera. E essa esfera vai ser possível usar ela para fazer rosto, para fazer mão, para fazer ombro, para fazer joelho, para fazer a bola, para fazer um domo, para fazer um monte de coisa no desenho. Então, é quando entra a nossa querida, vou usar o verde aqui com o Dalton, que é uma maravilha. Quando nossa querida amiga diagonal entra em jogo, que é esta daqui, a gente tem. Vou até fazer mais bonitinho aqui, né? Pronto. Ih, fiz errado aqui a tadinha dela. Essa aqui é que tá lá atrás. Essa aqui tá aqui atrás. Essa aqui tá na frente. Tem isso. A ilusão que a gente vai criar de profundidade tem muito a ver com a gente entender o que está na frente e o que está atrás.
Pronto, ó, agora ficou melhor. Se é que ficou melhor, né? Mas é esta ideia de eixo. É um eixo diagonal que traz a sensação de profundidade. Para conseguir deste quadrado, aqui eu mostrei como ele se tornou o retângulo um cubo, né? E aqui para ele virar um cilindro, a gente pode colocar uma dica muito boa para fazer cilindros e para fazer elipses. Comece fazendo pelas bordas que sempre serão arredondadas, sempre, sempre, sempre. Por mais estreito que tiver o cilindro, por mais próximo que ele estiver dos teus olhos, o cantinho dele aqui vai ser arredondado. Sempre. Então, quando você já faz os cantos, você define a abertura da tua elipse, né? E com isso também a abertura de câmera, né? Vai uma dica também, ó, para quem gosta do desenho mais realista, né? Ou da representação mais realista do desenho. Se esta tampa do cilindro está mais próxima dos nossos olhos, esta parte de baixo dele, a base, vai ter que ser uma elipse mais aberta. Ah, por que, tio Cris? Porque esta base, ela está mais distante dos nossos olhos e mais perto do nosso coração. Não, ela está mais distante dos nossos olhos e por isso a gente vê maior. Daí que não existe do cilindro você fazer uma base dele aqui. Deixa eu pegar uma cor mais forte. Fazer a base dele nesta abertura, simplesmente. Você pode fazer isso? Você pode, cara. No desenho você pode fazer tudo. Mas dependendo da representação que você está fazendo, se é a perspectiva que você está fazendo, isso daqui não rola. Né? Apesar disso, nos dá uma sensação também de profundidade, né? E é uma visão isométrica também, né? Que é uma vista isométrica. Com o tempo, e quando eu for falar de perspectiva por aqui, falaremos mais sobre isso. Essa daqui é uma vista isométrica. Assim como essa daqui é uma vista isométrica. Então, deixo as duas vistas isométricas lado a lado. Se a gente volta aqui para o nosso cilindrinho, a gente percebe uma outra dica importante. As diagonais, elas também nos ajudam rapidamente a achar o centro de figuras retangulares, figuras quadradas, tal. E isso vocês vão perceber ao longo da vida de desenhista, que é muito importante, principalmente quando você for desenhar perspectiva, desenhar cenário. Então, aqui, ó, quando eu traço, se ainda não estava muito volumétrico, quando eu traço as diagonais, aí é inevitável. Aí a gente já não tem mais como não ver esse objeto como um objeto tridimensional. Esse objeto é só um desenho, mas esse como um objeto tridimensional. Então, de novo, a diagonal ela entrando para criar essa ilusão de profundidade. E para fechar essas formas, o nosso a pedra que o rapaz está levantando vai ser, na verdade, de novo, ó, um cilindro. E por que eu estou insistindo aqui nesse momento no cilindro? Eu estou insistindo de alguma forma nas formas arredondadas, porque o assunto que eu ainda não entrei, né? Eu falei, mas eu menti para vocês, hein? Eu falei, vai ser 50 mil, aproximadamente. Bom, eu não menti tanto. Eu disse que seria aproximadamente 50 minutos, né? 1h40 pode estar próximo de 50 minutos, né? Aproximadamente. Mas, enfim, estou falando das formas circulares, dos cilindros, da esfera,
porque com elas a gente consegue fazer umas tantas figuras, fazer figura humana, né? Fazer o corpo dos personagens. Aqui, ó, só para realçar, isto é o que está sendo visto. Que é um cilindrão. Pode ser um duto, pode ser qualquer coisa. De novo, ó, como essa face do cilindro está mais próxima do meu olhar, a elipse está mais estreita. Começa a estar mais distante, a elipse está mais aberta. E assim eu passo das formas geométricas para os meus sólidos geométricos, né? O que eu chamo de os sólidos geométricos. Deixei ali os triângulos por último, porque eles são pura diagonal, que eu tanto gosto. E deles eu vou fazer tanto a pirâmide como o primeiro. Para a gente ter a pirâmide, a gente precisa de uma base que pode ser tanto triangular quanto retangular. Para erguer, né, a minha pirâmide. E aí deixando ela com um aspecto, né? Deixando aquele que é um triângulo com um aspecto de pirâmide. Ao passo que se eu usar na base aqui um cilindro, uma elipse, ou seja, um círculo em profundidade, em perspectiva, eu passo a ter um cone. E claro, ó, aqui eu estou fazendo sem também grande esmero, né? Porque aqui, ó, esse é o topo do meu cone não está batendo exatamente no meio, mas vale para entender, né? O que eu quero dizer, que é a ilusão de profundidade trazida quando a gente cria a sensação da linha diagonal que cruza, né? Nesse caso aqui, a diagonal que cruza, ou aqui, né? Se a gente pegar essa diagonal aqui, ó. A gente tem tanto isso como base, quanto uma outra diagonal aqui, nos dando a sensação de tridimensionalidade para a nossa pirâmide. E este último aqui, ele pode ser um qualquer coisa, pode ser uma pirâmide, um cone. Eu vou deixar ele, inclusive, como fazer uma pirâmide com outra base, né? Mas eu vou deixar ele como figura geométrica para contrapor com os outros. E olha só, né? Eu falo tanto que daí vai bater 50 minutos que eu estou aqui falando e eu passei agora pelas sólidos geométricos. Agora eu vou falar de figura humana. Vocês ficam por aí ainda para me ouvir falar de figura humana? Vocês vão todo mundo embora? Ixi, Maria, acabei de tocar todo mundo. Volta, pessoal, brincadeira. Então vou continuar aqui. Agora, essas formas que eram figuras geométricas e passaram a ser sólidos geométricos, eles vão ser base para eu construir tudo, né? Tanto cenário, olha, dá para ver um prédio aqui, quanto uma pirâmide do Egito e tal, quanto a própria figura humana. Aqui eu posso ter um rosto a partir dessa esfera, e vou ter, né? Isso que eu vou mostrar na sequência. Bom, aí a gente vai para a figura humana. Quando a gente fala da figura humana, do desenho da figura humana, a gente tem que pensar, eu gosto, na verdade, né, de pensar na evolução do boneco, desde que a gente começa a desenhar a figura humana, para a gente começar a dominar a articulação dos bonecos, né?
Então, primeiro, a primeira figura que a gente faz, que é comum ver criança fazer, primeiro é só uma cabeça, que dirá tenha olho e boca. Essa cabeça, ela vai ganhar um, uns bracinhos. Muitas vezes são bracinho e perninha que estão colados, né? Claro, se não são um monte de riscos e tudo mais, né? Mas os bracinhos e perninhas colados. A próxima etapa dela vai ser ganhar. A cabeça começa a virar um balão, né? Isso é uma evolução muito visível na figura humana, né? No desenho da figura humana. Até ele chegar ali, e para muita gente é aqui que para o, o bonequinho, neste ponto aqui. Quando ele já ganhou, então, uma coluna, agora ele tem uma coluna, e os braços continuam soltos. O que eu sugiro e o que eu proponho para. Deixa eu ver se falou todo mundo. Não, pera lá. Por direitos. Eu brinco, tem uma coisa que eu gosto de brincar, eu gostava de brincar com o pessoal que trabalhava comigo, que, meu, vamos fazer direito, que aí a gente faz uma vez só, vai rapidinho. É só uma brincadeira. Opa. E, rapaz. Quando você está lidando aqui com o digital, você acaba se perdendo nessas camadinhas, aí você perde um monte de coisa que fez. A minha proposta para o nosso hominho, para a evolução do nosso hominho, é ele ganhar mais uma evolução nesse boneco, que é quando a gente vai dar para ele ombros e quadris. Quando a gente coloca ombro e quadril, o braço dele afasta um pouquinho e as pernas também afastam um pouquinho. A proporção do nosso boneco vai depender do nosso interesse e tem uma relação direta com o número de cabeças. Por muitos anos, quando eu dava aula, a primeira coisa que eu mostrava era a proporção realista da figura humana, 8 cabeças, 3 partes, que na Grécia eram 6 cabeças, no Renascimento passou para 7 cabeças e no neorrealismo, não é classicismo também, mas um novo momento de estudo do clássico revisitou e foi ajustando para 7 cabeças e meia, 8 cabeças, 3 partes, muito usado, ensinado hoje em dia. Mas isso não me interessa mais, não é uma coisa, é uma informação, né? Isso é uma informação pertinente. Mas não me interessa tanto, porque qualquer proporção é interessante. A partir deste meu bonequinho, que é quem eu vou seguir em aula, eu consigo fazer muita coisa interessante com ele. E tudo vai do nosso interesse. Se a gente quer um desenho mais realista, um desenho mais estilizado. Mas quando a gente vai passando deste ponto para esse ponto, desculpem, o desenho vai ganhando mais informação, né? Ganhou braço, soltaram os braços e pernas, ganhou coluna, ganhou ombro e quadril. 2 ganhos importantes, porque com ombro e quadril, esse nosso amiguinho consegue fazer isto daqui com facilidade. Ele consegue erguer esse braço, deixa esse braço para lá, mexe um pouquinho esse quadril. Essa perna pode estar para cá, essa outra pode estar aqui, e ele está legalzão numa pose já dinâmico, com movimento, com vida. E aí, como a gente vai encapar esse boneco, é o que vai definir nosso desenho. Mas aí a gente também já vê uma coisa que para mim é importante, que é pensar o desenho em etapas. Primeiro aqui eu estou vendo o esqueleto dele.
E olha só que interessante, ó, a partir do momento que ele ganhou ombro, ele já ganhou um certo volume. Ó, porque o homem palito, ele tem o volume da cabeça balão, né? Mas não tem tanto volume. Já o ombro e cintura, ele ganha volume. Com o ombro e cintura, ele também ganha movimento. De novo, a gente percebe aqui, ó, as nossas queridas amigas, com o vermelho, né, que para mim aqui, ó, diagonais. Essas diagonais trazem a sensação de volume para o nosso personagem. Um outro ganho que esse nosso amigo vai ter, deixa eu ver aqui, opa, o que eu fiz aqui? Vou reduzir um pouquinho daqui. Um outro ganho que esse nosso querido vai ter, e isso, olha, ele é um ganho, mas às vezes ele é mais atrapalha do que ganha. Mas enfim, é mais pontos de articulação. Por quê? O nosso queridão, ele ganhou. Quando ele ganhou braço e perna, ó, ele consegue se mexer. Oi. Olha lá, ele consegue se mexer. Quando ele ganha essa que se soltam os braços, ó, ele consegue até coçar a cabeça. Aqui ele até conseguiria coçar a cabeça aqui, né? Mas lá em cima não dá. E dá para ele ter movimento aqui das pernas, né? Quando ele ganha assim, a coluna, ele pode começar a agachar, a pegar coisas no chão. É mais fácil de desenhar o bonequinho agachando, pegando coisas no chão. E ele tá pegando um grande rolo de papel. Ele tá meio fraquinho, né? Ele é palito. Quando ele ganha o ombro e a cintura, ele ganha, além de volume, movimento. E agora ele vai ganhar mais articulação. Ó, o cotovelo, o joelho. Além do cotovelo e do joelho, eu vou dar para ele mãos. E por hora, ó, eu vou usar a mão assim, ó, um pentágono, que pode ser também um retângulo, que pode ser também uma bolinha. E para os dedos, eu só vou colocar linhas. Só isso basta. Já que ele ganhou mão, ele também vai ganhar pé. Olha só. Se ele ganhou articulação e ganhou pé, esse querido, ele está começando a ficar bem pronto para ganhar ainda mais volume. E para um desenho mais simples, mas mesmo para a base de um desenho realista, um cilindro dá conta do tronco dele. Hum. E agora ele já tem muito mais. Ele tem tanto volume quanto este primeiro, porque esse primeiro praticamente é só volume, né? Mas ele tem muito mais volume que todos os outros. Ele ocupa um lugar no espaço. Isto para mim é interessante quando eu estou desenhando algum personagem, que ele ocupe um lugar no espaço. Com isso eu tenho a sensação de tridimensionalidade e o meu boneco, de certo modo, ele vai ganhar vida, porque ele se move em qualquer uma dessas direções aqui. E isto a gente consegue com o tempo e com o treino constante e diário, de preferência, que seja de meia horinha por dia. Eu podia parar essa aula aqui, para não tomar mais tempo, vai bater uma hora. Quem está por aqui, dá um oi, quer continuar. Semana que vem eu vou seguir a partir daqui, se quiserem
parar por aqui. Se quiser continuar mais 15 minutinhos, aí eu dou a primeira base para a figura humana. Eu vou esperar a resposta de vocês. Eu acho que tem um delay, é por isso que eu não estou vendo a resposta. Enquanto isso, então, eu vou até ver aqui no um canalzinho bacana do YouTube. Olha, quem chegou aqui agora, quem já estava aqui, assina. Olha, quem chegou, opa, assina aí o canal. Olha lá, pode ser mais 15 minutos. O Gabriel tá firme e forte. Maravilha, então eu vou seguir mais 15 minutinhos, hein? Que o meu plano era exatamente esse, que é o nosso próximo ponto, né? Aqui a gente realmente começou a figura humana, vendo até. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que tem relação com o número de cabeças, mas só por esses exemplos aqui, a gente consegue ver que dá para ter personagem que tenha uma cabeça de tamanho. Dá para ter personagem que tenha duas cabeças de tamanho, assim como personagens com três, quatro, quase quatro, e aqui indo para cinco, talvez. Claro que eu estou roubando no jogo aqui, estou fazendo dar cinco cabeças, né? São Malandrovski. Cinco cabeças. Por que eu parei aqui nesse ponto nas cinco cabeças? Porque cinco cabeças, elas nos trazem, que, né, se a gente for pegar a turma da Mônica são duas cabeças e meia. Com duas cabeças e meia, você faz um Cebolinha e uma Mônica e todo mundo, né? Toda a galerinha da turma da Mônica. É a proporção do desenho da turma da Mônica. Olha lá, é bem tosquinho, mas sai um Cebolinha. Duas cabeças e meia. Com três cabeças, a gente faz um três, quatro cabeças, mas talvez três, você faz um Pato Donald. Um Mickey tá para quatro cabeças. O Pateta vai ter de cinco a seis cabeças, eu acho que cinco. Mas, enfim, de uma a cinco cabeças, a gente tem o que... Então, de uma a cinco cabeças, a gente tem o que é chamado de desenho cartoon. Ou estilizado. Cartoon. E de 6 a 9 cabeças, tem um desenho chamado de realista. E aí você tem desenhos que tem mais do que isso. Desenhos de moda, às vezes, tem 11 cabeças, 12 cabeças, tal. Desenho de croquis, desenhos... Todo desenho, uma coisa que a gente tem que ter claro pra gente, todo desenho sempre vai ser cartoon, de certo modo. Se a gente pensa que o cartoon é o estilizado, porque todo desenho sempre vai ser uma estilização. Mesmo desenho realista fotográfico, ele é uma estilização do mundo real, é uma representação do mundo real estilizada. Por mais que pareça estar o rosto do teu pai, da tua mãe, teu ali naquele desenho, não é teu pai, tua mãe, nem você. São um emaranhado de linhas, de traços e formas que remetem, que faz todo mundo que vê achar que é teu pai, tua mãe ou você. Mas aquilo é uma estilização, é um desenho, uma representação. E aqui, de uma a cinco cabeças, é considerado, isso é uma coisa que é considerado por muitos como a proporção cartoon. E aí a gente, como eu disse, você pode pôr qualquer desenho aqui cartoon, ele vai se encaixar nessas proporções, com raras exceções. E aí vai ser, quando tiver, vai ser um ou outro personagem dentro de uma família de personagens que segue duas, três, quatro cabeças. Família de personagens? Por que você está falando isso, Cris? Porque se a gente pega e define que o nosso personagem base vai ter quatro cabeças, a gente pode ter personagens com três cabeças, com cinco cabeças, que todos ainda se conversam. Né? Não que seja impossível, mas é mais difícil você ter um personagem de uma cabeça.
Claro, se você entra para o mundo fantástico, você pode tudo, sempre. E isso é legal do desenho, é o mundo fantástico do desenho, onde a gente vai juntando umas linhas e todo mundo está achando que isso aqui é alguém mesmo, né? Ou só eu, pelo menos, né? Olha, então pronto, para ficar mais feliz, eu vou dizer que sou eu, ó, o personagem. Pronto. Eu sou relativamente fácil de retratar, é só colocar o óculos, o bigodinho e o cavanhaque. É uma coisa que costuma me acompanhar. E de tempos em tempos, cabelão ou cabelinho. Se for cabelão é compridão, se for cabelinho é manga chupada pra cima. Maravilha. Hoje eu pretendo falar não das 8 cabeças, isso a gente volta uma outra aula. Hoje eu quero falar da estrutura da figura humana e colocar volume, né, para fechar com a ideia dos sólidos geométricos. Então vai mais 10 minutinhos aí, a gente fecha isso. Então vamos lá. Eu vou partir desse daqui, né? E vou dar uma encapada nele, colocando mais volumes. Então, se eu venho aqui com, como eu disse, eu posso usar um cilindro aqui no tronco dele, eu tenho o tronco desse rapaz. Uma coisa que é muito importante para a gente conseguir a sensação de volume, ó, que nem eu vou colocar aqui o quadril dele, eu não coloco uma linha reta, eu coloco uma curva. Por quê? Porque esta curva me traz o cilindro, o formato do cilindro. Vou colocar aqui o peitoral dele também, se ele for estar com o peitoral, também é a mesma história. Eu traço uma linha reta para orientar a minha elipse e faço mais uma elipse. Ó. Então vai ser mais uma linha curva, não linhas retas. Essa fica uma dica assim, ó. Neste caso, é claro que tem estilos e estilos de desenho, mas neste caso eu estou optando pelas curvas como dando o volume. Então eu posso vir aqui com um cilindro para a perna dele, ó, cilindro para a coxa, dou um espaço, ou já coloco aqui o joelho dele e uso um cone para a canela. Cilindro para a coxa. Percebam já ó, que esse cilindro eu posso tanto fazer ele aqui mais paralela à linha dele, quanto nessa perna que vai estar. Aqui essa perna está meio de frente, né? O joelho dele tem que estar um pouco mais aqui, ó, ele está mais de frente essa perna, e essa perna está no perfil. Então, como ela está no perfil, eu usei essa linha para dar a sensação da coxa, onde é mais grosso mesmo próximo do quadril e mais fino próximo ao joelho. E de novo vou usar um cone para canela. Para o braço, tem duas maneiras que são interessantes para fazer o braço aqui. Uma delas é usar uma elipse aqui, né, uma esfera. Eu penso sempre como esferas, né, mas elipsoidal, para o ombro, um cilindro para o muque e um cone para o antebraço, resguardando ali o espaço do cotovelo. Nessas, ó, o cilindro do braço fica na frente do ombro. Maravilha. Essas linhas que eu pus aqui, eu roubei no jogo. Eu vou tirar elas para não roubar tanto no jogo, né? Isso é excesso de informação de anatomia. É uma coisa que, assim, do desenho realista para o desenho cartoon, a diferença está no número de informação, ao meu ver, claro. A diferença está no número de informação que você põe no desenho, né? Eu precisava pôr esse ombro aqui? Não. Nesse desenho, eu poderia fazer isso daqui. Ó. Aí, para o braço aqui, ó, eu faço um cilindro que pega ombro e bíceps. A diferença é que nesse cilindro, ele não vai estar assim. Eu coloco uma pontinha arredondada nele aqui, como se tivesse uma esfera na ponta desse cilindro. Isso vai ser o meu braço. E aí, de novo, um cone para a mão, para o antebraço. Pezinho dele, vou seguir o mesmo pé. Ó, percebo que o pé é um trapézio, né? Calcanhar, base, ó, o pé é um trapézio. A diferença é que eu vou colocando ele em outras posições, né? Ó. Eu pego a frente dele aqui, ó, e trago para cá. De novo, ó, as amigas diagonais. Dá a sensação de movimento.
Se eu fizer isso de novo, ó, este pé aqui, terceiro, ele tá para frente. Os outros pés, ó, um tá no perfil, o outro tá no meio perfil. E aí a gente tem uma rotação dos pés, né? Uma rotaçãozinha dos pés. Maravilha. Uma outra coisa que a gente... que só para continuar o nosso amigão, a mão dele, ó, eu posso, num zoom dá para ver melhor, mas eu posso pensar como pequenos cilindros. E aqui tem uma coisa interessante. Eu estou desenhando pequenos retângulos, ó. Um retângulo. Ah, Cris, mas é um retângulo. Ué, mas você não está falando para a gente desenhar cilindro? Eu tô. Mas por que você está desenhando retângulo? Mas quem falou que eu estou desenhando retângulo? Eu estou desenhando cilindros. Quando eu pego esse meu personagem aqui, eu vou pôr o rostinho dele aqui, e esse vai ser a versão cabeludo, com óculos quadrados. Pronto. Quando eu pego esse desenho aqui, deixa eu tirar este e este também vou tirar, deixa eu ver. Tirei. Não, mas eu vou deixar esse aqui. Então, eu tenho esta como uma forma de esboçar o meu personagem, mas tem uma outra forma que também eu posso usar e que eu até acho que ela é mais interessante porque deixa o personagem, ainda mais quando é num traço mais cartoon, deixa o personagem muito mais solto. Por isso que eu tinha dito que quando ele ganha articulação, é um ganho, mas que pode ser um grande problema. Porque é muito comum a muitos desenhistas, na hora que vai colocar a articulação do braço e da perna, criar uns volumes meio estranhos na hora de finalizar o desenho, e o desenho poder ficar mais estranhão. Então, uma coisa que eu recomendo, eu uso, são formas, por isso que eu estava falando agora, brincando agora há pouco, que aqui nesta mão eu vejo cilindros. Mesmo que quando a gente aproxima, vê que o que eu desenhei foi isso daqui. Mas na minha cabeça, eu estou pensando nisso daqui. Então, para facilitar o meu esboço, eu posso fazer isso. Desde que eu entenda que na hora que eu for finalizar esse dedo, o que eu estou finalizando é um cilindro, né? E aí aqui para esta outra forma de encapar, ó, eu vou usar aqui o cilindro para o tronco e vou usar também cilindros para os braços e pernas. Isso vai deixar o meu boneco, principalmente se o desenho for cartoon, ó, vai deixar muito mais solto, muito mais bonito até no fim, porque tá mais integrado ele ali, tá mais ligadão. As partes estão mais expressivas. O desenho cartoon, expressividade é o que reina. Ó, pescoço, cilindrinho, que vai ser a cabeça do Crisulo, no caso Z. Aqui, de novo, para as mãos dele, eu posso colocar já uma informação que para mim é interessante, que é este pentágono. Este é o dedo do meio, que é o maior. O dedo anelar, que às vezes é maior do que o dedo indicador, às vezes é menor. O dedinho. E saindo aqui, ó, do pulso, o dedão. Todos os dedos, eles têm as 3 falanges, né? Que é o que nos dá, de novo, são pequenos cilindros, e que nos dá o movimento da mão, dos dedos. A do dedão tá aqui, ó. Uma tá colada no pulso, a segunda está aqui e vem a ponta do dedão. Vou até dar um zoom, né, para facilitar a vida de todos, né, de enxergar melhor o que eu estou fazendo. Isso também fica como dica para quem desenha no digital. Vocês viram que eu estava desenhando mais distante.
Para esboçar, para estruturar a ilustração, é bom você fazer com menos um, e até para finalizações, o zoom, muitas vezes o zoom atrapalha. Então, quando eu comecei a colocar informações, uma falange, duas, três, aqui a divisão lá, eu comecei a encher o meu cartoon de informações que muitas vezes elas podem ser desnecessárias. E mais, para conseguir graça, elas são completamente desnecessárias. O que importa com desenho cartoon, e isso é interessante do cartoon, é a expressividade. Mas para a gente conseguir ter esse domínio do nosso desenho e tal, é importante a gente pensar, então, se o desenho é volumétrico, se a gente quer a ilusão de tridimensionalidade, é importante que a gente pense o desenho de forma tridimensional. E todas essas linhas que eu estou pondo, para mim, elas têm um volume tridimensional. Aqui no braço, ó, na hora que eu for marcar o cotovelo dele, esse braço está compridão, mas nem importa. Eu tenho que saber que aqui, ó, o que une as duas partes é um cilindro, uma base circular. Mesma coisa aqui, ó. Ó, cotovelo, o pulso e o joelho. Para o joelho eu gosto de ter eu chamo de joelheira, que separa a canela da coxa. Na hora de colocar o pé, também penso nesse volume. Eu vou afastar, isso, fica melhor para desenhar aqui, todo mundo vendo tudo, né? Que eu estou desenhando. Ó. E com isso a gente tem uma sensação, ó, de profundidade nessa figura, ó. Vou colocar aqui a calça. Para eu colocar uma roupa nele, ó, agora ele já tem tridimensionalidade. Já tem, ele já ocupa, né, um lugar no espaço. Já ocupava naquele segundo aqui, nesse outro. Mas se você pega este desenho em comparação com estes, aqui tá tudo mais durinho, tá tudo mais truncadinho. Ele carece de mais carinho para ele ficar também solto. Nesse daqui, e quando a gente trabalha os braços e pernas com linhas contínuas, a gente também pode rapidamente, ó, pô, eu quero testar um outro movimento com essa perna aqui. A gente pode rapidamente, rapidamente traçar uma outra possibilidade. E aí você vê se te interessa mais ou menos, tal, né? O que é importante é a gente, para a figura humana, não é o número de cabeças que vai ter a tua figura humana. O que é importante é que a gente consiga desenvolver um bonequinho, uma maquete, que a gente consiga colocar ele em qualquer posição. O jeito, o tipo de olho que vai ter, no fim das contas, não importa tanto. O tipo de nariz não importa tanto. O que realmente importa é a fluidez, né, desse boneco para você. O quanto você consegue criar articulações, expressões nele, né? No caso, querendo um desenho tridimensional, ó, você acaba conseguindo esta sensação, né? Esta ilusão de profundidade nele, tal que enxerguem ele como alguém ocupando um lugar no espaço. A expressividade que a gente consegue dar para o nosso desenho, para o nosso personagem, é o que vai dar a sensação dele estar vivo, o quão vivo está o nosso personagem, né? E eu sempre tento fazer os meus personagens parecerem que estão vivos. Isso para mim é muito importante, né? Vou colocar a roupa nele, é a mesma história. Eu coloco roupas, ó, como cilindros. Claro, cilindros mais abertos, não são com a mesma, né? Aqui está mais largo do que aqui.
Mas aí é o jogo para dar graça pro desenho, né? Como ele está erguendo este braço, eu vou erguer um pouquinho aqui esse lado da camisa, que ela acompanha. Como esse braço está para baixo, ó, encosta essa manga aqui, né, na parte de cima do braço e a parte de baixo sobra. Vou colocar uma bermuda, soldada bermudas. Hoje em dia não mais passam do joelho, mas soldada bermudas. E tudo, todas essas formas eu estou pensando como cilindros. E eu não uso muito sapatos dentro de casa, eu não uso nunca. Eu uso minha boa e velha, bom e velho chinelinho. Eu ia dizer a marca, mas daí como ela não está patrocinando, né? Eu preciso ficar esperto com essas coisas. Mas não, né? Não fazer aí uma propaganda gratuita, né? Estamos aqui angariando anunciantes, angariando assinantes, joinhas. Bom, maravilha. Ó. Com isso a gente tem o casê ali num traço mais cartoon, né? Cartoon, na verdade. É uma coisa, e isso é uma dica que eu dou para todo aluno meu. Meu, você gosta do desenho cartoon? Ah, eu não gosto, eu gosto do desenho realista. Ótimo. Você gosta do desenho realista? Putz, não gosto, eu gosto do desenho cartoon. Então, fantástico. Então, quem gosta do cartoon vai treinar realista, quem gosta do realista vai treinar cartoon. Por quê? O cartoon, ele é o que nos dá expressão. A expressividade é o que manda no desenho cartoon. Daí que você pode fazer um troço assim, um troço, não é um troço, né, tadinho? Mas você pode fazer algo assim, ou algo assim, e de saída você entender, ó, você pode fazer isso daqui, ó, pronto, você tá feliz. Ou triste, ou bravo. Então, um desenho cartoon estilizado com poucas informações, essas poucas informações elas são muito poderosas e trazem a informação rapidamente. E claro, você pode ir acrescentando, quanto mais informações você vai acrescentando nesse estilizado aqui, você também vai conseguindo resultados que sempre, ao meu ver, vão estar ali no cartunesco, neste caso aqui, mas ó, a partir daquele primeiro rosto, eu fui acrescentando informação para fazer um incrível Hulk brabo aqui. Mas o desenho inicial tá ali. Aquela mesma. Opa, aquelas mesmas bolinhas do olho, a boca, a sobrancelha e o formato do rosto. Então, o cartoon ele nos dá essa informação no seu modo mais preciso e precioso, que é expressivamente, né? Então, com o cartoon a gente tem a expressão. E com o desenho realista, a gente tem informação, muita informação. Porque se eu fizer isto daqui, ó, isto é o nariz. Ô, louco, Cris. É, ó. Não é o nariz? Isso é o nariz. Num rosto. Se eu fizer isto, ainda é o nariz. Se eu faço isso aqui, um nariz que está começando a ficar estranho. E tá cada vez ficando mais estranho nesse rosto, porque ele tá ficando cada vez com mais informação. E aí, quanto mais informação do mundo real ele pede, mais informação ele vai pedindo do mundo real. Aí, na hora que você vê aquele desenho que. Opa, aquele desenho que estava mais estilizado, você vai acrescentando uma e outra informação que o desenho realista te dá, por exemplo, da anatomia de um lábio, da anatomia da boca, da anatomia da figura humana, que você consegue, a partir daquela mesma base, só com pequenas alterações, transformar um desenho
estilizado no talo, que estava, né, cartunesco, num desenho mais realista, né? Ou num desenho realista por si só. Neste caso que eu estou fazendo, ainda é um desenho estilizado. Mas o tanto de informação que eu estou dando aqui para cada partezinha do personagem é facilmente reconhecido como um desenho realista de comics. Está no quadrinho de super-heróis. Né? Pronto. Isso, então, a partir daquele mesmo triângulo, o fato de ir acrescentando informação, ele vai saindo do cartoon para algo mais realista, mas o cartoon ele nos ajuda a criar muito forte e muito fácil a expressividade. Então eu falo para quem gosta de cartoon treinar realista para ganhar acesso à informação. E quem gosta de realista vai treinar cartoon para ganhar expressão. Tudo isso porque se eu vou pegar aqui, olha esse espaço aqui. Se eu vou para a estilização do cartoon, eu posso brincar com rostos que são arredondados. E pode ser arredondado na elipse, no círculo mesmo, na elipse vertical, na elipse horizontal. Quando eu coloco estilizações aqui, ó, que nem neste rosto que ele está mais circular, vou usar um olho circular, um nariz circular e até uma boca circular, com uma orelha circular, uma sobrancelha circular, um olhinho circular e um corpo circular. E isso aqui parece até um personagem dos primeiros personagens das histórias em quadrinhos, do Cast Hammer Kids, Sobrinhos do Capitão. Nesse daqui, aí você pode fazer o que você quiser, porque nesse círculo você pode colocar o nariz triangular e o olho que é só uma bolinha, e a boca que é grande ou pequena, e a orelha que é quadrada ou redonda, sobrancelha pode ser grossa ou fina, cabelo ou não, enfim, eles vão virando, ó, e quando a gente usa, vocês já me viram usar ali atrás, ó, essas linhas trazem o tridimensional, me ajudam a virar o rosto do meu personagem. Ó, quero virar o rosto dele aqui. Por um olho que acompanha aqui a cabeça, um nariz mais arredondadinho, vou pôr um queixo nele, sobrancelha, a orelha, e aqui um cabelo para frente também. Pronto. Enfim, a gente pode ir brincando com qualquer variação, com qualquer possibilidade. O interessante do desenho é você também se livrar das amarras que você mesmo põe, às vezes por preconceito, né, esse desenho tipo assim é feio. Não, mas aí você vai testar e de repente sabe o que te agrada. Eu, particularmente, não acho esse desenho aqui do mais bonito. Mas dependendo do que você vai testar, esse aqui pode ficar fabuloso, fantástico. Ou pode ser a base para algo fabuloso, fantástico. Então, testar. O cartoon, ele te permite uns rostos quadrados. E cada um desses aqui vão trazer um tipo de personagem. Isso, ó, usando elementos dos mais simples. Nessa brincadeira aqui, a gente tem 3 personagens diferentes. Enfim, o cartoon te permite essas brincadeiras. Para fechar, última coisa de hoje da figura humana, a gente viu a evolução do amigo palito, o quanto o ombro e o quadril nos trazem movimento, a questão que a diagonal é essa grande força motriz do movimento. E para fechar,
E como eu disse ali atrás, não importa quantas cabeças você vai fazer o teu boneco, o teu personagem. Uma dica, essa dica eu peguei e desde que eu conheci ela, que foi com o Burne Hogarth. Burne Hogarth foi um grande professor de desenho, um grande desenhista, desenhou Tarzan há muitos anos nos Estados Unidos, e foi mesmo professor, tem vários livros dele sobre desenho clássico, todos, e eu sempre recomendo, estuda pela figura. Estuda pela figura, que tem alguns que é mais fácil você estudar pelo desenho dele do que pelo texto. Mas tem, fantástico, material fantástico. E ali, num dos livros dele, Anatomia Dinâmica, sem dificuldades, eu vi essa dica e nunca mais. Claro, tirando um quadrinho que o close é no rosto, né? Mas eu nunca mais desenhei figura humana do mesmo modo. Então, assim, a gente vai fazer a figura humana, a cabeça não importa. O que importa? Qual a maior massa da figura humana? A maior massa da figura humana é o tronco. E o tronco é formado pela caixa torácica e pelo quadril. Ah, Cris, mas você não falou do tronco, que é um cilindro? Ah, é verdade. O tronco é formado por um grande cilindro e que na hora que você vai separar o quadril da caixa torácica, você usa uma linha curva, certo? Próximo passo é qual o membro o maior membro, né? Os maiores membros são as pernas. E aqui já vai uma brincadeira. Os próprios ossos na nossa sustentação, né? Os ossos da perna, do quadril, oh meu Deus, do fêmur, que da coxa, eles têm, se a gente for pegar a estrutura do esqueleto da figura humana, eles têm, a cabeça deles está aqui, ligada aqui no quadril, numa diagonalzinha aqui entre a cabeça dele e a cabeça dele. Então a gente usa ele numa diagonal. E a canela, eu gosto de fazer ela com uma linha curva. Perceba que eu estou evitando as linhas retas. Certo, temos a perna dele. Uma coisa que é muito boa para esboçar, nem esse daqui, ó. Pronto, eu tenho uma perna dele, pronto, tem outra perna dele. Eu posso usar essas linhas que elas já me dão a proporção que eu quero para o personagem, seja uma perna curta, seja uma perna longa. E a velhinho. Próxima coisa que eu vou colocar no meu personagem são os braços. E aqui, no caso, para ter os braços, eu coloquei a clavícula, que são os ombros que eu tinha dito lá atrás. Ombro e quadril. Coloco um pauzinho para o antebraço, na metade eu marco o cotovelo, pauzinho para o outro braço, antebraço. Para as mãos eu coloco uns triângulozinhos, vai me bastar. No outro caso, para o braço, eu também posso fazer linha, porque isso me permite rapidamente testar várias posições desse braço. Linhas nos dão agilidade e movimento para o nosso desenho. Então eu tenho a maior massa da figura, que é o tronco, e tenho o quadril, né, a caixa torácica e o quadril formando o tronco. Eu faço, então, esta como primeira coisa que eu vou fazer é o tronco. Segunda coisa que eu vou fazer são as pernas. Terceira coisa que eu vou fazer são os braços. E a última coisa que eu vou fazer é a cabeça. Porque aí o tamanho da cabeça que eu colocar vai definir esse meu personagem como mais cartoon ou mais realista. Por exemplo, neste daqui, quando eu coloco uma cabeça desta, o personagem passa a ter uma, duas, três, quatro cabeças e um pouquinho, quatro cabeças. Quatro cabeças é uma proporção cartoon. Isso pode me dar um personagem muito interessante. E nesse outro caso, eu posso também colocar. Aí eu vou pôr a cabeça, uso aqui uma esfera. Eu penso que tudo tem volume, tá? Isso daqui do tronco é uma esfera, certo? E aqui no caso ela está bem de frente, né? Mas pode estar em qualquer um desses ângulos aqui. Uma esfera. Cabeça também. Então eu coloco o topo da cabeça,
E eu quero um personagem pescoçudo. Eu quero uma cabeça maior. Então eu vou fazer um personagem que vai ter um pescoço menor. Percebam que quando eu comecei esse desenho da esquerda, ele parecia até que ia sair algo bem realista. Mas logo que eu coloquei a cabeça dele aqui nessa proporção, quase de 4 cabeças, vou pôr aqui de 4 cabeças para ficar igual ao do outro. Quando eu faço isso, ele sai das amarras do realista para cair num mais estilizado. Se fosse ser o realista, essa cabeça deveria ter mais ou menos esse tamanho. Quando eu faço a cabeça aqui menor, ela vai atender. Cabeça, então, é a quarta coisa que a gente desenha, a última coisa. Muita gente faz a cabeça em primeiro lugar, a primeira coisa é a cabeça. Tem alguns males de você começar pela cabeça. Quando você começa o desenho pela cabeça, a primeira coisa que você faz é travar teu desenho. Se você fez uma cabeça de frente, o teu boneco, teu personagem, ele, o muito que ele pode, se ele não tiver aqui de frente, né, ó, o muito que ele vai poder estar é mais ou menos aqui no meio perfil. Deixa eu apagar o excesso ali. E quem está desenhando está vendo que está desenhando, né? Ó, ele vai para um meio perfil, mas você travou o desenho. Outra coisa é que você te impossibilita de calcular muito bem, né, com mais precisão, o espaço que você tem para o desenho. E se, por exemplo, se eu quisesse um personagem de corpo inteiro aqui, eu já não ia conseguir e ia fazer uma coisa que na fotografia e nas histórias em quadrinhos é considerado feio, que é cortar os pés do personagem. Ou então, uma coisa que também acontece, mas isso é mais com desenhistas iniciantes, é achatar o personagem para caberem os pés. E aí a pessoa, quando quer fazer as 8 cabeças, não entende por que não consegue fazer as 8 cabeças. E tem a ver com esse achatamento. Então, quando a gente começa pelo tronco, a gente tem uma bela dimensão do tamanho que vai ter nosso personagem. Pronto, já sei o tamanho que ele vai ocupar. E sei lá, está dando um mergulhão para trás, né? Tipo, tá saindo daqui. Então, quando a gente parte do tronco, a gente tem a gente consegue mensurar, aqui, seja que ele está sendo visto por baixo, aí aqui vai, eu quis cortar, porque é uma câmera que está de baixo, ou aqui, enfim, pelo tamanho do tronco, você sabe o tamanho dos membros que você vai pôr no teu personagem, né? Outra coisa que é importante para esses bonequinhos, que eles têm que ser uma marionete, é você realmente usar eles assim, né? Que eu não gostei da pose que eu pus a cabeça, eu rapidamente consigo recolocar. Eu quero deixar mais curvo esse corpo. Eu quero colocar essa perna mais para cá. Eu testo antes de apagar. Antes de apagar, eu testo para ver se ficou melhor ou pior, porque daí eu posso voltar. E sim, eu faço com um desenho mais rápido, porque me ajuda a estruturar o boneco. Então, quando eu coloco o corpo, o tronco primeiro, eu estou marcando a posição e o tamanho do meu personagem na cena, no quadro, na página, na folha. Quando eu vou para as pernas, eu já estabeleço tanto a proporção do meu personagem, esse aqui é um personagem pernudo. O joelho sempre vai ficar no meio da perna, bem no meio você põe o joelho. Quando eu coloco as pernas, eu estabeleço, além da proporção do meu personagem, estabeleço também a relação dele com o chão.
Ó, sei onde está o chão. Para depois colocar o restante dele. Ele está olhando a hora, que já deu o tempo da nossa live. O importante é entender que o desenho não é algo assim também tão rápido e não tem que ser. É importante a gente pensar o desenho em etapas, em fases, em momentos, porque com isso a gente está o tempo todo rebuscando esse desenho e fugindo cada vez mais daquela ideia que eu já disse ser errônea, né? De que o primeiro desenho tem que ser o definitivo, o primeiro desenho é o que está valendo. Porque com essa, a gente, na verdade, perde tanto do prazer do desenho, porque se o primeiro desenho não ficar bom, inevitavelmente a gente vai ficar bravo. E também a gente evolui muito menos e muito mais demoradamente, né? Porque você vai se frustrar, provavelmente você pode se frustrar mais, e vai estar treinando menos em questão mesmo de aqueles 10 mil desenhos que é bom a gente tirar de dentro da gente, né? Eu vou me pôr com a minha camisa do dia, que não deve ser lilás, nem roxo, nem violeta, deve ser azul, mas enfim. E com isso eu fecho por hoje, mas a semana que vem ainda vai ser figura humana, de novo, a ideia é de estruturar, né? E aí eu fecho com essa dica do Bernie Hogarth. Comece pelo tronco, você tem a maior massa do corpo. Faça em segundo as pernas, que você estabelece a relação do chão e a proporção. Vá para os braços, que aí você termina de definir a proporção. E aí você fica livre, tanto para pôr a cabeça aonde você quiser. Ó, porque mesmo esse corpo, ele não precisa estar de frente, ó, ele pode estar aqui, ó, no meio perfil. Quando não tem a cabeça, eu posso depois colocar a cabeça para qualquer direção. Esboçando também soltinho, eu tenho possibilidades. Aqui eu posso pôr a cabeça dele para baixo, posso pôr a cabeça dele olhando lá para cima. Ele vai ser abduzido, né? E pelo jeito ele está gostando. Então, é isso, moçada. Ó, estourei mesmo. Eu fiz duas aulas, né? Duas de 50 minutos, dá 1h40. Um pouquinho, tá próximo. Eu disse que aproximadamente 50 minutos, né? Eu espero que vocês tenham curtido, que de algo tenha ajudado. Na semana que vem é desse ponto que eu vou voltar, que é a criação da marionete, do boneco, né? De você ter uma marionete de papel, que você possa fazer ele em qualquer posição, em qualquer ângulo de câmera. E ainda segue figura humana, serão algumas aulas de figura humana. Cabeça vai ser a última das coisas que a gente vai ver de figura humana. E fica a dica: desenha, desenha, desenha. Para descansar, desenha mais um pouquinho. Se você está aqui e não é assinante do canal, vai lá, se inscreve, né? Inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa aí seu joinha, divulga, compartilha. Eu vou voltar para minha cara larga para dar o tchau para vocês. Espero não ter cansado demais do meu falatório. Cadê? Vamos ver se eu consigo. Aonde que é? Aqui mesmo. Aqui. Bom. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido, que tenha ajudado de algum modo. Deu para fazer uma passagenzinha de coisas que eu acho importante pensar para desenhar, o desenho figurativo, que se queira, tridimensional, com essa ilusão de profundidade. Aqui eu mostro também o jeito que eu desenho, mesmo que, claro, tem horas que eu adoro brincar desenhando direto, mas quando você vai estruturar uma pose, buscar uma pose para o seu personagem, é interessante que você consiga ter um controle, né, um certo domínio dessa marionete de papel, para você pôr em qualquer posição, em qualquer ângulo. Então a gente começa a trabalhar a figura humana, vai falar sobre proporções na próxima, movimento, expressividade, depois cabeça, e vai seguindo, mãos, pés, roupa, luz e sombra, para depois entrar em cenário, objetos,
Vamos ver se eu consigo ainda trabalhar demais. A ideia é ir soltando aulas toda semana. Vamos ver, espero que comentem aqui o que vocês acharam. Eu recomendo para as próximas aulas, esqueci de falar isso nessa primeira, que vocês assistam com uma folhinha, com um caderninho próximo, para ir desenhando enquanto eu estou falando. A aula de desenho é aquela aula que dá para você ouvir o professor desenhar. No caso, também os vídeos vão ficar gravados, então dá para rever. É isso, meus queridos. Muito grato pela companhia. Espero que tenha sido útil. Forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Onde que eu paro? Eu só não sei.